A graça e a paz do Senhor Jesus sobre você e sobre a sua família. Nós vamos agora iniciar o nosso Tadel e que você possa adorar conosco ao nosso Deus e celebrar junto com a gente. Amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
o teu nome nessa noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, 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 em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Somos livres sim, em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Louvor que vai, a chuva cai. Adorei, celebra o teu nome nessa noite. A chuva nós celebramos, Senhor. Louvor que vai, que a chuva de Deus seja derramada sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tua chuva cai, eu vou gritar e celebrar. Rei da glória pode entrar, vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Ao nome sobre todo nome, ao nome de Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor. Aleluia. Olá, sejam bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Hoje eu quero continuar aquela série de assuntos que temos falado todas as terças-feiras que eu tenho tido a oportunidade de falar para vocês aqui no Tadel, que é sobre o crescimento da igreja, o crescimento da célula. E hoje eu quero falar de um assunto assim mais gostoso, né? Mais amoroso, mais próximo, de mais intimidade. Eu quero falar sobre oração. Por isso dei um tema de ordem aí, ore, oração. Como é que um casal, vamos introduzir esse assunto da seguinte forma. Como é que um casal, para você, o que você acha, né? Que um casal deve fazer, um casal de namorados,
um casal já devidamente casados, né? Como é que eles fazem para aumentar ainda mais a relação entre os dois? Diga aí, o que é que você acha? Queridos, a minha resposta é que o casal precisa investir mais tempo no outro. Precisa investir mais tempo no outro. Gastar mais tempo, né? No meio dessa vida corrida que nós estamos, às vezes o casal não tem tempo para si. Ou às vezes casaram e logo chegaram os filhos, e aí quando chega filho, não tem jeito, né? A atenção se divide, aliás, a atenção se volta muito para os filhos. Às vezes passam numa loja lá do shopping, aí só vê roupinha para os filhos, já não vê mais para o outro, é ou não é verdade? Então, se a relação precisa aumentar, precisa crescer, precisa estar mais próximo, o segredo é investir mais tempo, é falar mais um com o outro, é dedicar tempo mais ao outro, ser mais atencioso ao outro. Queridos, o crescimento do nosso relacionamento com Deus é diretamente proporcional ao tempo que a gente investe nessa relação entre nós e Deus. Quer ter uma intimidade maior com Deus, é preciso investir mais tempo com Ele, na sua conversa com Ele, de ouvir mais a respeito dEle e sobre Ele e dele. Então a relação entre a multiplicação da célula e o tempo que o líder de célula investe com Deus, queridos, é clara. E você verá isso numa pesquisa que nós vamos estar mostrando daqui a pouco para você. E a minha pergunta é: quanto tempo você gasta em devocionais diários ou no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus? Quanto tempo você gasta? Eu sei que existem muitas pessoas que falam do tempo de qualidade, né? Eu não gasto muito tempo, mas o tempo que eu tenho é um tempo de qualidade. Maravilha, eu aplaudo isso e acho que está correto esse pensamento. Mas você imagine esse tempo de qualidade com mais tempo, hein? Fica melhor ainda. Então, preste atenção nesse comentário que vamos ter aqui agora, nessa reflexão, e você vai ver que de repente algumas coisas você irá aprender. Eu sei que você já ouviu falar tanto de oração, e a melhor coisa para nós aprendermos a orar não é ler livros e nem ouvir palestras sobre isso, é orando. Então eu quero estimular você a isso. Está aí um tema, queridos, que aqui em nossa igreja, aqui na nossa família, nós priorizamos bastante. Tanto é que assim que uma pessoa se converte e ele é inserido em uma célula, nós orientamos o quê? Nós orientamos para que seu líder de célula deva providenciar imediatamente um discipulador, uma pessoa para estar acompanhando esse novo convertido nesses seus primeiros passos da fé cristã. E um dos primeiros assuntos que nós orientamos a todos os discipuladores a tratar com o seu discípulo é a respeito do seu tempo a sós com Deus, o seu TSD. Vamos lá. Há uma pesquisa que foi feita, eu tenho mostrado a vocês nesses últimos dias uma série de pesquisas, e eles fizeram também a respeito da oração, a respeito do tempo investido nesse tempo a sós com Deus, o tempo investido nesse quarto secreto com Deus. E o resultado foi assim. Tem aí uma tabela que mostra que de 0 a 15 minutos por dia, 11,7% dos líderes disseram
que esse é o seu tempo de oração. De 15 a 30 minutos, 33,2% disseram que esse é o seu tempo a sós com Deus. 33,8% disseram que o seu tempo é de 30 minutos até 1 hora de oração. 7,6% disseram que o seu tempo de oração vai de entre 1 hora e 1 hora e meia. E 13,7% disseram que o seu tempo diário de oração é mais do que 1 hora e meia. 1 hora e meia. Se você for analisar essa pesquisa, você vai ver que o maior número de líderes, eles estão entre 15 minutos a 1 hora. Ou seja, mais de 60%, 67% da liderança que foi pesquisada nas maiores igrejas de célula espalhada no mundo, esses líderes, mais de 67% disseram que o seu tempo de oração fica entre 15 minutos até 1 hora de tempo com Deus. Eu não sei, você está enquadrado em qual percentual aí? Talvez, quem sabe, você esteja nesse aonde está a maioria da liderança. Mas preste atenção, na mesma pesquisa, foi perguntado a esses líderes se o seu grupo tem se multiplicado, se a sua célula tem se multiplicado. E em caso afirmativo, quantas vezes já havia se multiplicado? Então a resposta a essa agora nova indagação diz que aqueles que gastaram 90 minutos ou mais nos seus devocionais diários, eles multiplicaram as suas células o dobro de vezes em comparação com aqueles que gastaram menos que meia hora. Menos que meia hora. Claro, queridos, a relação é óbvia. Durante os momentos silenciosos, esses momentos a sós com o Deus vivo, esse é o tempo em que o líder de célula ouve a voz de Deus. Esse é o tempo que o líder de célula recebe a orientação de Deus. Meu querido líder, pense, sua célula, ela é sua porque você é o líder, mas essa célula é de Deus. A sua célula é parte da igreja de Deus estabelecida neste lugar. Sua célula é uma extensão da família Betel. É uma extensão da igreja Betel aqui na cidade de Serra. Então, se você dedicar tempo a ouvir ao dono da sua célula, certamente ele falará com você, certamente ele vai te orientar em cada coisa que você precisará aprender com ele. Naqueles momentos de quietude, lá no seu quarto secreto, lá com a porta fechada, no seu canto de TSD, no seu cantinho de oração. Ali o líder compreende, Deus vai ensiná-lo como ouvir aquela pessoa que está na sua célula, que Deus trouxe para você cuidar. Aquela pessoa que tem uma necessidade, talvez, quem sabe, maior de falar. E Deus vai te ensinar a como ouvir, não apenas as palavras, mas ouvir o coração dessa pessoa. Lembre-se que todos os membros da célula em que você é líder, é Deus quem tem enviado, porque Ele sabe que você dá conta, que você vai dar conta. E Ele quer ao mesmo tempo utilizar essas pessoas como instrumento dEle para tratar
com você para te fazer crescer ainda mais. Então é no quarto de oração, é no seu tempo a sós com Deus, que Ele vai tratar com você a ponto de ajudá-lo, a orientá-lo. É lá que você vai aprender a como esperar por uma resposta a uma pergunta feita. Ou você vai aprender como ministrar a um membro que se encontra ferido na sua alma. Querido, ser líder é algo que a gente aprende com o maior de todos. Aquele que estabelece a liderança que ele quer. E se você é líder, é porque ele colocou você nessa posição. Nós pregamos que toda autoridade vem de Deus. E se você já conseguiu chegar nesse patamar de autoridade, recebendo o reconhecimento de toda uma comunidade, de que você é um líder, um pastor de célula, isso é porque Deus tem autorizado você e Ele quer que você cresça na autoridade. E a autoridade espiritual é algo que se adquire aos pés do Senhor. É com uma vida de oração, com uma vida de conhecimento da palavra, de busca por intimidade com Ele. Ninguém consegue transferir autoridade para outra pessoa, a não ser o Senhor, aquele em quem está toda a autoridade. Queridos líderes de célula, que se movem sob a orientação de Deus, certamente têm um senso não palpável de direção e liderança. Às vezes nem sabemos como ir e para onde ir, mas temos certeza, temos convicção de que o dono desta obra está nos direcionando, está nos dirigindo. Os membros de células, queridos, eles são sensíveis a um líder que ouve a voz de Deus. E nem adianta, e nem precisa dizer, melhor dizendo, para os membros da célula que você ouviu a voz de Deus. Ele reconhecerá isso em você. Porque Deus, Ele mostra, como diz a palavra, os feitos ao povo de Israel. Mas a Moisés Ele mostrava o seu caminho. Você é líder como Moisés era. E aí o povo olha os feitos, mas para você, Ele te mostrará o caminho, o que fazer, como olhar, como agir. É aos pés do Senhor. Queridos, é lá que Deus traz a você o sucesso. Não estou falando de sucesso mundano e humano, não, eu estou falando de um sucesso que vem de Deus, que é o reconhecimento. Este estudo estatístico, queridos, que nós acabamos de ver, é simplesmente mais uma prova disso que estamos falando. Bob Clinton, ele disse o seguinte: um líder primeiro aprende a respeito de direção pessoal para a sua própria vida. Tendo aprendido a discernir a direção de Deus para a sua própria vida, em numerosas decisões cruciais, ele pode então mover-se para a função de liderança, de determinar a direção para o grupo que lidera. Você entendeu o que o Bob Clinton nos fala, irmão? É aos pés do Senhor que nós aprendemos a nos conduzir, a conduzir a nossa vida, a conduzir a nossa família, os nossos filhos. E quando eu aprendo a lidar com a minha família, eu consigo aprender a lidar com a família espiritual. E quem é que dá esse discernimento a cada um de nós? Deus, por meio dos relacionamentos que teremos com Ele. E aí ele continua ainda a dizer: um líder que demonstra repetidamente que Deus fala a ele, adquire autoridade espiritual. E isso faz todo sentido, querido.
Faz todo sentido. A autoridade espiritual, ela vem de Deus. A gente não precisa gritar, a gente não precisa dizer, eu sou o pastor e tal. Não, não tem nada disso. A autoridade que emana de Deus vem à nossa vida. E a gente não precisa nem de sair por aí dizendo quanto tempo a gente tem de oração, como é que é a nossa vida. As pessoas verão. O que diz a palavra de Deus? Que nós somos como luz neste mundo. E que não tem como esconder a luz. As pessoas verão a luz de Cristo em nós por meio das nossas ações no dia a dia. E aí a Bíblia diz assim, para que todos vejam essa luz, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, as pessoas verão Cristo na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida, querido. E aí, glorificarão a Deus pela sua vida. Olha só, esse é o sucesso de um líder de célula. O seu tempo diário com o Senhor. E esse tempo devocional diário é a disciplina individual mais importante na vida cristã. Por isso que nós já recomendamos a um novo convertido a aprender a tirar tempo com Deus, a dar tempo para Ele. Durante aquele tempo diário, queridos, Jesus nos transforma, Ele nos alimenta, Ele nos concede revelação da verdade, porque a revelação só vem se vier de Deus, porque uma coisa é eu e você entendermos uma coisa, conhecermos no intelecto uma coisa, outra coisa é quando essa palavra vem como uma revelação, e aí você começa a praticar sem fazer força, por quê? Porque aquilo se tornou verdade dentro de você. É a isso que eu estou chamando de revelação. A coisa aparece tão claro para você. Coisas que de repente você já ouviu há anos e anos, mas de repente dá um start dentro de você e você descobre que o Espírito Santo nessa noite gere isso em você, na sua vida, querido líder, para que você entenda que não tem como liderarmos a Igreja de Cristo sem investirmos tempo no nosso relacionamento com Ele. Por outro lado, queridos, não gastar tempo suficiente com Deus pode resultar numa tormenta, derrota na sua vida e na minha vida, na vida de quem não tira tempo com Deus. Como, por exemplo, quantas vezes uma pessoa sai de casa correndo para poder, hoje tem tanta coisa para fazer, esperando conseguir realizar um pouco mais, e na verdade quando volta de tarde do dia de trabalho, volta arrasado, machucado, oprimido, deprimido, porque não conseguiu êxito nas tarefas. Alguém já disse assim, quanto mais tarefas eu tenho durante o dia, mais tempo eu tenho que dedicar-me à oração. Quando começamos o dia sem tempo com o nosso Senhor, falta-nos poder, falta-nos alegria para enfrentar as exigências da vida naquele dia. Então eu quero falar para vocês sobre a importância da vida devocional. Jesus, por exemplo, necessitava de um tempo a sós com seu Pai. Jesus. A Bíblia revela claramente para nós, quanto mais então nós que precisamos disso. Se Jesus precisava, quanto mais eu e você, queridos. E além de tudo, Jesus, Ele é o nosso exemplo. Jesus, Ele é um Deus que se fez carne e viveu a sua humanidade aqui na terra. Uma das razões é para nos dar exemplo de como nós, homens, devemos viver a vida que Deus quer. É olhando para Jesus. E se Jesus gastava tempo em oração, Ele, o Deus encarnado, eu e você que já nascemos com essa natureza pecaminosa, nós é que precisamos ainda mais
de estarmos com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 5:16, está escrito assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Quer dizer que a gente tem que ir para o vale, não quer dizer que a gente tem que ir para o deserto, onde não tem ninguém, não. O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que: entra no seu quarto, fecha a tua porta e em secreto, ali no seu deserto, ali se torna a sua montanha de oração, ali se torna o seu deserto de oração, né? Mas no seu local a sós com Deus. Em Lucas 5,15, o versículo antes diz assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Queridos, a fama de Cristo estava se espalhando, e o sucesso do seu ministério é que o compelia ainda mais a gastar mais tempo com Deus. E em meio a um ministério cada vez mais movimentado, o que era o ministério de Jesus, ele então se isolava da multidão para ter um tempo de quietude, um tempo de silêncio com o Pai. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Queridos, está aí uma boa dica antes de começar o seu dia de trabalho. Jesus gastava tempo com o Pai. Ele fazia isso nas primeiras horas do seu dia. Ralph Neighbor Jr., ele diz o seguinte: se você tem de fazer uma escolha entre orar e fazer, escolha orar. Você realizará mais e então alcançará mais pelo que faz, porque você orou. Conheci esse homem lá no Pará, Santarém. Conheci ele também em Curitiba, quando tive a oportunidade de ir. Um homem que o seu olhar, a sua fala, mexe com a gente. A gente vê que é um homem que tem experiência com Deus. Ralph Neighbor, um senhor já bem de idade, mas com uma vida de experiência com o Senhor. Os padrões de devocionais de alguns dos grandes homens e mulheres de Deus são bem documentados e eu quero relatar alguns. Por exemplo, Martim Lutero. Martim Lutero contou-nos, nos seus escritos, quando estava muito ocupado, ele precisava gastar 3 horas pela manhã com Deus. Os historiadores contam que John Wilke frequentemente gastava de 7 a 8 horas de oração reservada. David Chu, o Paul Yong Chu, pastor da maior igreja do mundo, o homem que pastoreia a maior igreja da história do cristianismo, não tem nenhuma igreja local que bate aí esse número de membros, né? Ele atribui o crescimento da sua igreja ao tempo investido na oração. Era muito comum David Yong Chu, quando tirava as suas férias, ele passava as férias todas na montanha de oração, que eles lá têm, montanha de oração. E era muito comum os membros da igreja, os líderes de célula, tirar 10, 15 dias das suas férias para passar num tempo a sós com Deus. John Mott, ele diz o seguinte: após receber a Cristo como Salvador e Senhor, e reivindicar pela fé a plenitude do Espírito, nós não sabemos de nenhum outro ato que produz tanta bênção espiritual do que manter um tempo devocional regular de pelo menos meia hora em comunhão com Deus. Bom,
Quando a gente ouviu falar aí de pessoas que gastam 7, 8 horas, quando esse homem aqui falou meia hora, a gente fica mais tranquilo, né? Mas meia hora já é um tempo em que você pode investir de qualidade. Deus irá, queridos, revelar, na verdade, quanto tempo Ele quer gastar com você cada dia. Você ouvirá isso, você saberá disso. Líderes de células eficientes, queridos, não precisam abandonar o seu trabalho, não precisa abandonar a sua família e gastar 8 horas por dia em oração. Não, não. Mas também tem o outro extremo, de pessoas que estão preocupadas apenas em fazer aqueles devocionais de desencargo de consciência. Tira lá 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, é aquele tempo devocional fast food. E pouco ajuda. Vamos buscar uma vida de equilíbrio. Se você gasta meia hora a sós com Deus, quanto tempo você gasta para estar mesmo naquele local? Porque às vezes estamos com a nossa mente voltada para problemas, para situações do dia a dia. E o nosso coração demora a se aquietar. Às vezes ficamos meia hora de relógio lá no nosso quarto trancado, mas de tempo a sós com Deus, às vezes 5 minutos só. Leva tempo para se desligar dos pensamentos, das preocupações que acompanham a vida diária. Mike Bickle, deve ser isso, disse assim: quando você a princípio gasta 60 minutos, em um período de oração não se surpreenda se terminar apenas com 5 minutos. Que você consideraria tempo qualitativo, ou seja, você ficou lá 1 hora, mas apenas 5 minutos foi o tempo de qualidade. Persevere, e aqueles 5 minutos se tornarão 15 minutos, depois se tornarão 30 minutos, depois até mais. O ideal, naturalmente, é alcançar tanto a qualidade como a quantidade, não uma ou outra. O ideal são as duas. A minha sugestão é, diz Peter Wagner, grande homem de Deus, ele disse assim: é mais aconselhável começar com quantidade do que com qualidade no tempo diário de oração. Ele diz, em primeiro lugar, programe o tempo. A qualidade geralmente virá depois, virá em seguida. Então faça isso. Você como líder de célula, procure ver, você viu que a maioria dos líderes estão entre 15 minutos e 1 hora. Está aí um bom padrão para começar, 15 minutos de qualidade, 15 minutos a sós com Deus todos os dias, em prol da sua célula, em prol das suas ovelhas, daqueles a quem Deus colocou você responsável para cuidar. Queridos, a sugestão do Peter Wagner tem sua razão de ser. Líder de célula, se você deseja que a sua célula cresça, então gaste tempo com aquele que pode fazer com que isso aconteça. Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A sua célula só irá crescer se ele convencer, se ele agir. Estabeleça um alvo realista que você pode alcançar, em vez de um que você com certeza não irá cumprir. Então estabeleça aí, se você já tem o hábito de orar 15 minutos, coloque lá 15 minutos, mas todo dia. Isso é disciplina espiritual. Queridos, ninguém nasce disciplinado, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos indisciplinados. Nós temos que buscar essa disciplina no dia a dia, é estarmos focados dia a dia. Nós estamos aí num tempo de 40 dias de jejum e oração, né? E estamos dizendo que precisamos orar de 3 em 3 horas, e que você deveria colocar o seu celular para despertar. Eu tenho certeza
que se você não colocou o celular para despertar, você não tem orado de 3 em 3 horas. Outra certeza, eu tenho certeza que muitas pessoas colocaram o relógio para despertar, mas mesmo despertando, não oram. E não precisa gastar tanto tempo nesse período de 3 em 3 horas, não. Tira um tempinho de 3 minutos, de 5 minutos só de oração, em favor da nossa nação, em favor das eleições, que vamos orar agora no final, né, dessa palavra. Gaste tempo em oração pela sua cidade, pela sua célula, pela sua família. Só essa quantidade de tempo de oração já ultrapassa 5 minutos, se você tão somente praticamente citá-las. Nós precisamos muito de disciplina. E não depende de Deus isso, depende de cada um. Somos nós em ficarmos focados a obedecer e a caminhar dentro dessa disciplina, de estabelecer essa disciplina na sua vida. Então, estabeleça um alvo realista. E concluindo, envolva a sua célula em oração. Envolva a sua célula em oração. E eu quero terminar dessa forma. Sabia que você tem como, a sua célula tem como orar 7 a 8 horas, como aquele gigante de oração que nós lemos aqui? Claro que tem. Pegue cada membro da célula e veja quanto tempo eles podem dedicar diariamente em orar pela sua célula. Envolva-os na oração. Sabe, fale sobre oração na sua célula, líder. A gente às vezes só fala daquilo que nós vivemos. Então, fale de célula. Desafie sua célula a orar junto com você. Imagine se você vai orar meia hora por dia e você encontrar mais 2 pessoas que ore 15 minutos, apenas 3 pessoas da sua célula já vão orar 1 hora em favor da sua célula. Se você tem 10 membros e esses 10, cada um orarem 15 minutos, olha aí, são 2 horas e meia de oração, com apenas 15 minutos diário, que a sua célula vai estar orando. Queridos, eu duvido se a sua célula não crescerá, se diariamente você orar pelos seus alvos, pelas suas metas, pelo seu desejo de crescer. Fale sobre isso com a sua célula toda semana. Fale pelo WhatsApp com eles todos os dias. Fale sobre a paixão que você tem pela sua cidade, pelas vidas que ainda não se converteram. Fale com eles sobre a multiplicação da sua célula. Envolva-os em oração. Queridos, sua célula só vai inflamar-se de oração se você for uma tocha humana na oração. O fogo, ele vem da liderança. Ele sai de onde o líder está e alcança a cada membro da sua célula. Eu tenho certeza disso, e é por isso que a minha oração é que, Senhor, que o nosso púlpito aqui nesta igreja seja um púlpito inflamável e que possa atear fogo a cada membro, a cada pessoa da nossa família, da família Betel. Que cada um de nós estejamos apaixonados por essa cidade e que a nossa oração seja como a oração de John Knox, que orava pela Escócia e ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Que essa seja a minha e a sua oração: dá-me a cidade de Serra, senão eu morro. Eu preciso disso. Queridos, vem conosco, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Deus conta comigo e com você. Vamos crescer a nossa célula em nome de Jesus, mas aumente o seu tempo de oração. Ore, ore e ore. Essa é a ordem do Espírito Santo para mim e para você no dia de hoje, dia
3 de novembro de 2020. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família e a célula aonde você está inserido. Quero convidar você a estarmos orando agora. Vamos orar. Ore pela sua célula, ore por cada membro da sua célula neste momento. Ore pelas famílias da família Betel. Vamos orar e vamos incluir nessa oração, queridos, a nossa cidade, a nossa nação. Que em nome de Jesus, todos os princípios divinos, todos os princípios bíblicos sejam estabelecidos na nossa nação. E que essa nação receba a cultura do céu na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Pai, nesta hora, nós levantamos a nossa voz em clamor ao Senhor, em favor das nossas células. Pai, que cada célula nessa noite seja visitada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que cada líder de célula nessa noite seja contagiado por esta palavra, inflamado pela unção do Teu Espírito, levando-os a dedicarem cada dia mais tempo com o Senhor, para que o relacionamento entre eles e o Senhor seja cada vez mais de intimidade, cada vez mais próximo. Senhor, dá-nos a disciplina que tanto necessitamos, dá-nos, ó Deus, a firmeza de propósito, ó Deus, em alcançarmos esse tempo de disciplina a sós com o Senhor, no secreto, na oração a sós com o Senhor, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família da Igreja Betel. Ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar neste momento, levando, ó Deus, a cada lar, ó Deus, a bênção, a vitória do Senhor, a conquista que vem dos céus para cada lar aqui presente, nesse momento ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos também a nossa nação. Oramos pelas autoridades constituídas e oramos pelas eleições municipais que acontecerão no dia 15 de novembro em toda a nossa nação. Pai, que a graça do Senhor possa ser superabundante e, ó Deus, dando-nos discernimento ao teu povo, a quem nós devemos delegar autoridade para criar leis sobre nós e a nos governar. Pai, nós rejeitamos, em nome de Jesus, que o espinheiro venha governar a nós, conforme a parábola do Jotão lá no Antigo Testamento. Nós rejeitamos isso. Pai, nós queremos uma sombra fresca e agradável. Espinheiro só espeta, o espinheiro não protege-nos do sol causticante. Por isso, Pai, nós precisamos de uma árvore frondosa, frutífera e que nos dê sombra para a glória do Senhor, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Pai, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa nos inundar dia a dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu, queridos. Mais um dia de Tadel, na presença do Senhor. Que você tenha uma boa noite de descanso, de sono reparador. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo de coração a cada um de vocês, no nome de Jesus. Saúde e paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau, valeu.